Olá, tudo bem? Estamos começando com mais um programa Improváveis, mais uma vez recebendo aqui o nosso querido pastor Denilson Santos, presidente do Ministério Siloé. Hoje nós vamos abordar um tema, que na verdade é uma incógnita, é uma pergunta, e você pode fazer essa pergunta para você. Por que sou um cristão? Vamos aprender hoje, vamos comentar hoje com o pastor Denilson Santos sobre esse tema. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. O senhor já é da casa, já pertence à família. E eu quero saber, pastor, quais os primeiros tópicos que nós vamos abordar nesse primeiro quadro? Pai do Senhor Priscila, Pai do Senhor a todos. Nosso primeiro tópico já vem um tema com uma pergunta retórica. Por que sou um cristão? E depois nós vamos abordar o que significa ser um cristão. Porque parece que essa palavra ela perdeu um pouco do sentido na igreja de Erro, na igreja atual. Verdade. Quais os primeiros tópicos que nós vamos abordar agora? Qual o primeiro tópico que o Senhor vai nos ensinar, vai comentar com a gente? O que significa ser um cristão? O que realmente é ser um cristão? Quando nós pegamos a Bíblia, em Mateus 16, a partir do versículo 24, Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará ou ganhará. O que dará o homem em recompensa da sua alma? E quando nós vemos o que é ser um cristão, o seu real sentido, o seu real significado, ser um cristão não é seguir um código, não é seguir um sistema. Ser um cristão é seguir a Cristo. Olha o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim. Então, ser um cristão é seguir o exemplo, é seguir o modelo, é seguir o padrão de vida que Cristo não só ensinou, mas praticou. Isso é ser um cristão. Meu Deus, parece que a gente está se perdendo um pouco, pastor? Sim. Dessa essência, dessas verdades, Muito. Porque quando você pega a palavra também, ser um cristão, se você pegar o significado da palavra cristão, ela vai nos mostrar que o significado é aquele que pertence a Cristo. Aí você pega, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 7, ele vai dizer assim, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, então estiveres em mim o quê? Aquele que me pertence. Então ser um cristão é pertencer a Cristo, não pertencer a um sistema. Nós, por exemplo, temos nossas denominações, e nós vemos que dentro das nossas congregações nós temos algumas coisas, algumas nos agradam, algumas não nos agradam. Verdade. Mas quando eu olho para Cristo, tudo em Cristo me agrada. É verdade. Se nós seguíssemos o modelo de Cristo, nós não teríamos, por exemplo, vários problemas que nós temos hoje. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Não, nós iremos ser, como Paulo disse aos Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí a pergunta é, com todo cristão que você conversa, ou com todo aquele suposto cristão que eu converso, eu vejo nele a mente de Cristo? Não. Pelo contrário, a mente dos cristãos, do crente de hoje, dos cristãos. E a igreja em si está bem parecida com a cosmovisão secular. A moda, a luxúria, o estilo de culto mais voltado para show, E assim, a gente quando conhece a história de Jesus, a gente vê Jesus de uma simplicidade. Não que a igreja, para ter Jesus e para ser de Jesus, tem que ser aquela igrejinha pobre, humilde. Não estou falando disso. Eu estou falando de achar que só nesses lugares que tem Jesus, não é bem isso. Porque olha só, vinde após mim. Aí você pega 1 João 2,6 e diz assim, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aí quando eu vou em determinado lugar que diz que Jesus está lá, por exemplo, esses shows, cheios de tecnologia, aí eu sempre me pergunto,
como é que estaria Jesus nesse ambiente? Ou, por exemplo, quando eu quero saber se algo é certo ou errado, eu sempre falo assim, como Jesus agiria? Jesus agiria assim? É assim que Jesus faria? Falaria isso? Falaria isso? Que a pessoa fala assim, mas eu penso assim. Não é eu penso assim, é como está escrito na Bíblia. Então é seguir minha opinião. Minha opinião. Esse negócio é complicado, né? E não é isso que tem trago muita destruição para o verdadeiro cristianismo ensinado por Cristo? Então é sempre nós analisarmos as coisas no reflexo de Cristo. É ser como Cristo foi. É claro, jamais atingiremos o padrão de vida do santo Messias, mas temos que nos esforçar para chegar nesse padrão. Então, ser um cristão é seguir o exemplo de Cristo. Aí eu olho para a geração de hoje. A minha pergunta é, eu tenho visto nesta geração o exemplo de Cristo? Sim, algumas pessoas sim, mas a maior parte não. Verdade. Principalmente a parte de uma geração tecnológica. Eu acredito que essa geração tecnológica está bem distante, bem distante do evangelho que se parece com o que Jesus deixou pra gente. O modismo, por exemplo. Surge uma moda, as pessoas seguem aquela moda sem saber a origem daquela moda, quem foi que iniciou aquela moda, e todo mundo segue aquela moda. Mas ninguém procura saber de onde veio, qual é a origem, qual é o propósito. Aí eu pergunto para você, quantas coisas profanas estamos colocando no altar do Senhor e dizendo que o Senhor está se agradando daquilo? Nada mais é do que modismo de homem. Essa semana eu estava nas redes sociais, eu vi, né, umas imagens de uma pastora muito famosa no Brasil, né, ela é conhecida como a pastora da luxúria. E ela foi convidada para pregar em um determinado estado onde é bem famosa as praias desse lugar, né? E ela estava lá fazendo os stories, mostrando. Ela ia pregar naquele dia. E naquele dia ela estava se preparando para pregar, tomando banho de praia, de maiô, com outros pastores. E ainda postando, fazendo stories de biquíni, e mostrando, eu estou aqui num barco, passeando na praia, não sei o que, tá ali, pastor fulano, não sei o que. Não que o crente não possa ir à praia, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não estou falando aqui que o crente não pode aproveitar a natureza que o Senhor fez. Mas para você ver, no meu tempo, quando a gente era convidado para dar palavra introdutória, a gente jejuava. No meu tempo, para cantar os louvores da harpa, eu já começava. Uma consagração. Eu começava em casa. Eita, hoje é meu dia. Eu já começava em casa me preparando. Porque até para cantar louvor da harpa, você tem que cantar com unção, você tem que saber o que está cantando. E a pastora estava se preparando, relaxando para pregar naquele dia, na praia de maiô com os amigos pastores. Pastor Denilson. Aí eu pergunto para a irmã, quando Jesus ia fazer qualquer coisa, o que Jesus fazia? Nós vemos Jesus se preparando, estou falando de Jesus, não estou falando do Denilson, nem da Priscila, falando de Jesus. Eu tô, meu Deus. Quando Jesus ia fazer qualquer coisa, você vê o quê? Ele se separando. Para jejuar, subiu um monte para jejuar. Se consagrava para fazer. Vou morrer, mas eu vou subir um monte, vou jejuar, vou orar, tô para morrer. E sabe qual é o problema disso? O altar virou... o altar virou o templo de Baco e Dionísio. Meu Deus. Né? Porque foi assim que nasceu o teatro. Uhum. Adoração a Baco, a Dionísio, festa, né? A troca de papéis. E parece que agora o altar virou isso, uma prestação de culto a deuses pagãos, onde a luxúria, a beleza, né? Beleza física. Da onde também veio a palavra hipocrisia, né? Se você pegar, ela veio daí também, de alguém parecer ser o que não é. Porque você pega a maioria dessas pessoas, eu falo sem medo de errar, a maioria dessas pessoas que se expõem muito, quando você vê, a maioria são pessoas depressivas e oprimidas, e elas tentam mostrar uma vida que realmente elas não são. Sabe por quê? Quem não crucificou a carne vive na paixão dela. E quem vive na paixão dela, vive dependente dela. E a carne, ela traz o quê? As suas mazelas. É muito claro e evidente o que está acontecendo hoje. As pessoas, elas vão, muitas das vezes, elas mostram um teatro.
Elas mostram que elas são uma coisa que na verdade elas não são. Aí vamos lá, como nós falamos, ser um cristão é seguir o modelo de Cristo. Porque Jesus falou que, vinde a mim. Ele falou, vinde a mim. Mateus 11, 28. Quando você pega Mateus 4, 19, ele disse, vinde a mim, depois diz assim, vinde após mim. Agora, qual é o propósito de vinde a mim? Vinde a mim para ser liberto. Vinde a mim para mudar. Para mudar de vida. O que está acontecendo hoje? As pessoas, elas dizem que vem a Jesus, aí uma frase de um pastor, esqueci o nome dele agora, mas ele fala que assim, vinde como está. E quando chegar aqui, ele vai te mostrar como é que você tem que ficar. Não pode vir mundano e continuar mundano. Então, vinde a mim, seja liberto. Foi liberto? Agora vinde após mim. Ele diz, vinde a mim para ser liberto e vinde após mim. Mateus 4, 19 fala assim, para quê? Para ser pescadores de homens. Não é para nós atrair pessoas para o nosso fã-clube. A verdade é que as pessoas que vão para a rede social para mostrar esse tipo de coisa, mostrar um evangelho light, a maioria delas, vou falar todas elas, sem medo de errar, está querendo um fã-clube. E qual é o chamado para o discipulado? Qual é o chamado para o cristianismo? Estou falando da Bíblia. O que ele diz? Quem quiser vir por mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome o quê? A cruz. Meu Deus. Mas ninguém quer tomar a cruz. O evangelho de hoje, você não pega a cruz. Aí você vê cristãos, que não é o cristianismo, cristãos derrotados, deprimidos, reclamando. Por quê? Porque pregam um evangelho de facilidade. Vem que você vai ter. Aí onde você vê pessoas que não querem estudar mais porque ele quer ser um pastor para ganhar dinheiro. Ele quer ser um pregador para ficar famoso. Não quer mais se submeter a um pastor, quer abrir a sua própria igreja. Isso aí. Aí acontece tudo que nós vemos acontecer. Pastores comerciantes, na verdade, né? Da onde surge o quê? O que Paulo disse, né? Os falsificadores da palavra. Por quê? O verdadeiro cristão, ele sabe que evangelho é renúncia. E agora interessante. Dor, é sofrimento. Isso não é renunciar a você. Olha só, começa com eu renunciando a mim mesmo. Aí eu quero satisfazer a minha carne. E uma coisa muito importante, né, que alguém pode pensar até que é uma crítica. Mas quando você vai para a Bíblia, ele é muito caro concernente ao nosso corpo. Paulo, ele chega na cultura grega e ele mostra a coisa muito clara. Por exemplo, ele fala assim, o corpo da mulher é para o marido. E o corpo do marido é para a mulher. Agora eu vou ser bem consciente, não vou ser nem teólogo. Eu vou falar como um homem normal, como um homem natural. Vamos usar um pensamento natural. É possível você ir na igreja, ouvir uma mulher pregar, qual você de manhã viu ela exibindo o seu corpo? O homem carnal que vai lá, ele vai prestar atenção na mensagem ou ele vai prestar atenção no corpo dela? Mesmo o que não é carnal, que não é carnal. Mesmo sendo pastor, é pastor, mas é ser homem. Humano. Isso aí. Existem duas naturezas humanas dentro dele. Se naquele dia a natureza espiritual dele não foi alimentada... Se ele naquele dia só foi à praia e não jejuou, se ele naquele dia não fez amor com a esposa dele durante a noite... vamos falar a verdade. É isso aí. Por exemplo, aqueles pastores que estavam lá com ela... Se o negócio em casa já não está muito bom. Pastor, vamos assistir um clipe e depois a gente volta que o negócio já está pegando fogo. Cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder.
batalha já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas que somente a menina não morreu, mas vive está. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar, a ressurreição, o cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Girai a pedra, toma a tua cama e crê somente, tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Receba agora a cura. Em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus receba agora a cura. Em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar, a ressurreição, o cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Girai a pedra, toma a tua cama e crê somente, tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Olá, estamos aqui com a Sueli, que foi a ganhadora do sorteio do programa Improváveis com a Beleza em Alta. Hoje ela ganhou uma transformação completa, fizemos um pareamento de pontas, esse cabelo estava bem escuro, fizemos um ombre hair, ela ganhou o banho de gel nas unhas, um spa dos pés com a podóloga. E aí eu quero que ela fale para vocês como foi esse dia, como foi ter o Dia da Beleza aqui no LM Beleza em Alta. Foi ótimo, fiquei muito impressionada com o resultado, realmente foi surpreendente, eu estou muito satisfeita, muito feliz no próximo sorteio, com certeza eu vou estar lá comentando novamente. Adorei, obrigada. Então você não perca, a honra é nossa, né, de ter você aqui conosco, e você fique ligadinho no programa Improváveis e não perca o próximo sorteio que vai acontecer em breve. Voltamos e eu prometo que agora sem polêmica. Qual é o nosso próximo tópico, pastor? Os perigos que rondam os cristãos hoje. Fala com a gente. Hoje nós vemos, por exemplo, né, como falamos no tópico passado, pessoas que se levantam no meio da igreja, atraem multidões
e as pessoas passam a seguir o que elas fazem sem olhar para aquilo que Cristo fez. Alguns teólogos denominam como culto à personalidade, né? O culto a uma pessoa que não seja Cristo. E nós vemos que isso muito tem acontecido hoje. Surge um fulano lá, uma fulana ali. O que acontece? As pessoas começam a seguir essas pessoas. E o que aquelas pessoas fazem vira moda. E as pessoas passam a ir ao culto, não mais para cultuar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas para cultuar aquela pessoa. Nós vemos hoje que a igreja, ela tem sido rondada por esse perigo, e se nós, por exemplo, voltarmos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, ele fala sobre a imagem que provocava o ciúme de Deus. E isso hoje está acontecendo dentro da igreja. Pregadores, cantores, pastores, de uma maneira geral, as pessoas que se comportam como que se elas fossem o Espírito Santo, como se fosse Jesus, e atraem para si fãs, e não atrai discípulos para Cristo. Como disse, Jesus falou, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Agora, vamos pescar os homens para quem? Para Cristo, para serem salvos. E o que está acontecendo hoje não é isso. É que homens, mulheres têm levantado, atraído multidão, e tem sido um perigo que tem rondado a igreja não está percebendo isso. Estamos indo para o culto para adorar seres humanos, me perdoe o linguajar popular, comedores de arroz e feijão como nós, e não para adorar aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então esse é um perigo que ronda a igreja. Agora, ronda os cristãos mais simples e ronda também a parte de cima, vamos botar, né? Aquela parte eclesiástica, as pessoas que trabalham na obra, que têm um lugar de destaque, como liderança da igreja, porque se nós não tivermos um certo cuidado, nós começamos também a aceitar isso como normal. É normal a pessoa ir no culto só porque o fulano está lá. É normal ir no culto porque hoje convidou um cantor famoso, porque convidou um pregador famoso. Nós vemos pessoas, lugares cheios de pessoas, mas vazios de Deus. Porque se Cristo não for a atenção de um culto, não é culto. É show, qualquer coisa. Menos um culto ao Senhor. E culto almático, pastor? Aquele culto que é só sabor de mel. É só exaltação. Eu venci, porque eu passei, porque me deixaram, me abandonaram, mas eu cheguei até aqui, agora estão me vendo do palco, sobrevivi, tive que descer para subir, e você não vê em nenhum momento um louvor que fale sobre o amor de Deus, a grandeza de Deus. Então, muito interessante o que você falou, Priscila. Você falou sobre o ego. Como eu citei logo no primeiro bloco, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra negar a si mesmo fala de tirar o ego do controle. O termo original para negar a si mesmo é tire o ego do controle. E nós estamos vendo hoje um culto egocêntrico. Eu sobrevivi, eu venci, eu fui, eu subi. Mas na verdade as pessoas estão subindo, como diziam os irmãos antigos, sem ao menos descer. Sem sacrificar a sua carne. Sem ter uma vida de consagração. Qual é a verdade? É que, infelizmente, essas facilidades que se pregam hoje, gera-se uma geração, que não foi um teólogo, mas um sociólogo disse que uma geração Peter Pan. O que é a geração Peter Pan? Síndrome da infantilidade. Infantilidade, nunca cresce. São pessoas que elas envelhecem, mas não amadurecem. Aí o que nós vemos hoje, nós vemos como o próprio Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios, né? Aquele culto do ego, né? Aquele culto que tem a autolatria e tem a egolatria, entendeu? Onde a pessoa ela endeusa a si mesma. Só que hoje, além das pessoas endeusarem a si mesma, idolatra a sua própria história, né? Isso. Hoje em dia tá na moda isso. Isso aí. Não é testemunho, não. É é botar a sua história lá no topo, como se a sua história fosse o suficiente. Como se fosse acima da história de Cristo, por exemplo. Você vê hoje a autolatria. O que é a autolatria? É o endeusamento do ego. Quando a pessoa adora a si mesmo. E chega a ser pior do que a idolatria. Porque a idolatria, pelo menos o camarada adora outro ser que não é ele. Na autolatria, não. A pessoa adora a si mesmo. E o que nós vamos ver hoje, né, dentro da igreja, como nós falamos, né, o culto à personalidade, ou o culto a si próprio, que é a autolatria, nós vemos que tudo isso está inserido dentro da igreja, dentro do nosso contexto religioso. Eu não falo no contexto espiritual, porque o contexto espiritual não é esse. Porque quem é espiritual, como diz a Bíblia,
Bíblia, 1 Coríntios 2:14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas aquele que é espiritual, ele de ninguém é discernido e ele discerne tudo espiritualmente. Então, o que está faltando hoje é o quê? É a igreja parar com essas coisas, com esse egocentrismo, com essa coisa de dizer eu fui, eu tenho, você não tem, eu recebi, você não recebi. Como era a igreja primitiva? Ninguém dizia que coisa alguma era sua. Se, vamos dizer, se eu tinha um carro, era seu. Se eu tinha uma carroça, também era seu. O que você tinha era meu, era nosso. Não tinha aquela coisa meu. A palavra era nosso. E tinham tudo em comum. Então nós vemos hoje esse culto que nós estamos vendo hoje, a personalidade, né? Agora vamos falar sobre, tirando a egolatria, como você citou aí, né? A determinada pessoa que foi lá para a praia, essa pessoa, ela atrai seguidores, ela atrai um culto a ela. 2 milhões e pouco de seguidores, né? Poucos seguidores, Deus do céu. 2 milhões e várias mulheres e meninas que estão vendo aquela mulher como referência do que é ser serva de Deus. Então quer dizer que aquela irmãzinha do cocó que arrasta chinelo, que é pobre, que é simples, mas é cheio da unção de Deus, não é referência. A referência é a que passeia de lancha. Quer dizer que é isso que é o altar agora de Deus. Aí a minha pergunta é... Aí por isso que tá na moda, pastor. Eu vivo da obra. Ah, pastor. Que na verdade teria que ser o contrário, né? Teria que ser eu vivo para a obra. Não viver da obra. Eu vivo da obra. Deus não me quer trabalhando. O que nós vemos hoje é o quê? O que acontece hoje, né, não é novo, né? Se você pegar a igreja lá atrás, a igreja de Coríntios, é o que ele dizia. Paulo fala assim, 1 Coríntios, capítulo 1, acho que é a partir do versículo 11. Versículo 11, 12, 13, Paulo assim, ó. E a respeito de vós, irmão meus, ouço que há contenda entre vós. Me foi comunicado pelo da família de Clói que um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E isso aí, o que acontece? A pergunta de Paulo. Está Cristo dividido? Foste vós batizado em nome de Paulo? Aí, para essas pessoas que são seguidores Paulo de era homem, chato, né? Aquele ali... Quando eu encontrar com Paulo lá no céu, eu falei, meu irmão, tu complicou a situação da gente lá, hein? Porque esse teu evangelho é doloroso, Paulo. E é interessante que Paulo usa essa expressão, né? Que ele é o mais parecido com Jesus, eu acho, né? Tem fases que vai fazer o segundo. Só que ele é mais metido a besta. Jesus era Paulo, não. Paulo, é porque... aquela raiz grega dele que parece que não consegue... mas quando você vê Jesus falando para os doutores da lei, você vê Jesus, ele levantando um pouco mais a voz, ele entona. Tu imagina você estar sentado num cenáculo e você vê alguém chegar e falar assim, ó, sepulcro caiado. Mas o que às vezes me chateia de Paulo é o sarcasmo dele, entendeu? Que ele fala as coisas com ar assim, eu imagino, eu viajo na palavra. Eu fico imaginando ele dando aquela resposta dele assim com ar de por exemplo, assim, sarcasmo. Por exemplo, vocês são sábios e eu sou tolo. Vocês são fortes e eu sou fraco. Vamos dizer assim, ó, vocês estão certos andando errado e eu estou errado andando certo. Mas se você analisar o que acontece, e você vê, para essas pessoas que seguem, essas pessoas que elas estão vendo claramente que não estão no padrão bíblico, que não é o modelo de Cristo. Estão seguindo porque querem satisfazer também o seu ego. As pessoas querem fazer igual ao que você falou. Eu vivo da obra. Elas querem viver igual aquelas pessoas e seguem essas pessoas. Agora, tem um grande problema. E é a palavra que Paulo vai dizer aos Coríntios. Você foi batizado em nome de Paulo? Porque quando você pegar no tempo em que Paulo pregou, quando ele diz batizado em nome de, significa tomar o nome de. Quando alguém é batizado no nome de alguém, você passa a ser servo desse alguém. Então, Paulo está dizendo assim, vocês não são meu servo não, vocês foram batizados no nome de Cristo. É quando ele fala aos Coríntios assim, vocês foram os antigos foram batizados em Moisés, é assim, eles passaram a pertencer a Moisés. Então, você, nós, a igreja, quando nós vamos ser batizados, qual é a pergunta que nos faz? Qual é a pergunta batismal? Porque eu acho que hoje não está nem acontecendo mais. Você confessa Jesus como seu salvador? Não. Hoje se pega lá e... Nem faz mais apelo a algumas igrejas, que é para não constrangir. Então, se você sentir de Deus, você pode nos procurar depois do culto. Agora, uma palavra para você. Você que é cristão, anda errado, ou você que não é cristão e anda pecando, vou falar uma palavra para você. O evangelho é para te constranger mesmo. Jesus constrangeu quem andava errado. Agora,
pega esse constrangimento e faz o que com ele? Interna ele e solta para fora de forma diferente. Aí o que está acontecendo com hoje? É o que você vê hoje. Porque se o pastor aperta aqui, eles vão lá para outro lugar e fica lá naquele lugar. Se o pastor anda direito aqui, eles vão para outro lugar. Então, a palavra para você é: o evangelho é de Jesus. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Eu fui batizado em nome de Jesus. Então, quando desce a água, fala assim: eu vos batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se você é seguidor de homem, no céu você não vai entrar, não. Vamos assistir o Mentoria Feminina, que é para você improvável, né? Relaxar um pouquinho, engolir, entendeu? Vai beber uma água, assiste Mentoria Feminina, depois a gente volta que tem mais feijão bem grossinho para você comer. Olá, sou Daniele Cassiano, estamos em mais um programa Improváveis com a Priscila Moura Lima e eu gostaria de estar falando hoje com você um pouquinho da questão da organização do nosso lar. Nesses programas a gente tem trazido a proposta da nossa reconexão feminina, nosso de volta para casa, né? Voltando a ser aquilo que Deus preparou para que nós viéssemos ser como mulheres, esse cuidado com o lar, esse cuidado com os filhos, com os pais, né? O cuidado com o marido, cuidado com a nossa vida espiritual, com o nosso autoconhecimento. Eu venho falando bastante sobre a questão dos anticoncepcionais sintéticos, né, os hormônios sintéticos. A gente vem falando bastante sobre os absorventes de pano. Nos próximos programas, né, nos próximos meses eu vou estar trazendo um pouco mais sobre isso, intensificar um pouco mais esse conhecimento. As pessoas têm me perguntado muito, principalmente com a questão dos anticoncepcionais, fluxo menstrual muito intenso, né? Como que eu faço para conseguir, com esse fluxo intenso, dar cabo da minha vida aí dos anticoncepcionais, com esse fluxo intenso, como que eu faço para usar os absorventes de pano? Parece algo surreal, parece algo impossível para mim, mas a gente devagarzinho, nada com pressa, nada correndo, são conhecimentos que nós temos que ir trazendo na prática para a nossa vida, diário. Primeiro passo, eu já falei que é a nossa organização com autoconhecimento. Eu tenho que conhecer o meu ciclo menstrual, eu tenho que conhecer em que fase de vida eu estou. Talvez você já está na menopausa, eu não sei qual fase de vida você está passando, mas cada fase de vida da mulher necessita de um autoconhecimento e uma autogestão das emoções. Aí a gente chega na nossa casa. Eu já falei aqui das prioridades e eu já expliquei que a nossa maior prioridade é o Senhor, né? A nossa vida espiritual, a quem nós vamos prestar conta, né? Ao nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós todos os dias. E nessa lista de prioridades eu ensinei vocês que o nosso lar, abaixo, né, do nosso marido, está o nosso lar. E não os nossos filhos, não nossa carreira, não nossa correria diária, está a organização do nosso lar. Isso é muito importante para que a gente possa ganhar tempo, remir o tempo. A coisa mais maravilhosa é a gente conseguir abrir a gaveta e saber em que lado está a meia, em que lado está as calcinhas, em que lado está a gravata. É uma coisa mais maravilhosa a gente conseguir abrir o nosso armário da cozinha e saber onde estão os nossos mantimentos, onde está o material que eu vou usar para fazer um bolo. Isso faz a gente ganhar tempo na vida. Essa questão da organização é importante também para a nossa saúde mental. Quando nós conseguimos manter a nossa casa organizada, a nossa pia sem louça o tempo todo, os nossos talheres organizados, a gente consegue ter uma saúde mental melhor. A gente consegue focar naquilo que é mais importante para nós, que é a nossa vida espiritual. Eu queria te lembrar que se você não consegue ter uma vida em casa organizada, você não vai conseguir organizar a casa do Senhor, você não vai conseguir organizar o seu ministério, você não vai conseguir organizar o seu trabalho. Hoje em dia nós temos uma gama de mulheres muito grande que lá fora no seu trabalho elas aparentemente são super organizadas, elas são líderes, né? Elas conseguem comandar até mesmo uma empresa, conseguem manter o seu setor super organizado, mas a sua casa é totalmente bagunçada, a sua mente é totalmente bagunçada,
a sua vida espiritual é totalmente desregrada. Então eu venho aqui nessa mentoria trazer, né, para vocês esse entendimento, esse conhecimento de que nós precisamos ter regra, de que nós precisamos ter um entendimento de que a nossa vida precisa ser organizada. E eu trouxe aqui, em questão visual somente, uma mesa onde tudo combina, né? Tudo tá vermelhinho e branco, né? A única coisa que destoou aqui foi de propósito, foi o jarro, né? Mas as florzinhas são vermelhas, o potinho é vermelho, o paninho é vermelho, o soplás é vermelho, para que a gente entenda que a nossa mente, ela é totalmente guiada por aquilo que ela vê. Então, quando nós olhamos a combinação de cores, nós entendemos internamente de que aquela pessoa preparou aquilo com todo cuidado e não foi soltando, catando, abrindo qualquer gaveta, jogando qualquer pano. Quando nós combinamos as coisas, deixamos tudo organizadinho, a gente está mostrando carinho para quem vai ser recebido, a gente está mostrando carinho, a pessoa sabe que nós gastamos tempo para combinar as coisas. Então essa questão não é uma frescura, é uma questão de saúde mental. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. Nós estamos nos preocupando, né, com o visual. Então, o ser humano, principalmente o homem, ele é muito focado naquilo que ele vê. Quando o cérebro dele olha as coisas e vê organizada, vê combinando, isso traz uma sensação de prazer, isso vai trazendo uma sensação de segurança, uma sensação de bem-estar, porque a pessoa entende, né? O cérebro vai mandando essa resposta aí para as emoções, entendendo que ela é uma pessoa muito importante. Então, que você possa colocar essa prática na sua casa, colocar essa prática no seu trabalho e tentando aos poucos, devagarzinho, uma coisa de cada vez, organizando o seu dia, organizando a sua mente e organizando a sua casa. E eu te aguardo no próximo programa. Voltamos com o nosso último bloco. Ai, que pena. Quando o negócio começa a esquentar, que o pirão começa a engrossar, acaba. Mas fazer o quê, né? Pastor, qual o nosso próximo... qual o tópico agora? Por que sou um cristão? Fatores históricos. Isso é muito importante aí. Sim. Isso é muito importante. Muito importante. Não basta só ter poder, tem que ter conhecimento. Isso aí. Né? Por que eu sou um cristão? Um dos textos que eu quero abordar rapidamente é Mateus 10:28, que fala assim, ó: não tenha medo daquele que mata o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Antes temei aquele que mata o corpo e faz perecer a alma e o corpo na sepultura. Então, por que eu sou um seguidor de Cristo, não um seguidor de Buda, não um seguidor de Maomé, não um seguidor de pastor, não um seguidor do padre, não um seguidor da Assembleia ou da Batista Wesleyana? Botando em geral, eu sou assembleano, mas eu não sou um seguidor da Assembleia. Por que eu sou um seguidor de Cristo? Fatores históricos. Porque Maria, Buda, Maomé, Kardec, João, Moisés, Pedro, seja lá quem for, nenhum deles venceu a morte. Nenhum deles ressuscitaram ao terceiro dia. Por isso que eu não sigo lá a pastora da balada, o pastor da moda. Por isso que eu não sigo o profeta do sapatinho de fogo ou de lança, seja lá como for. Por isso, ser cristão é ser um seguidor de Cristo. E historicamente, profeticamente, ninguém nunca fez o que Jesus fez. O quê? Vencer a morte. E sempre quando nós falamos de Jesus, os não cristãos, ele fala que é assim: será que realmente Jesus ressuscitou? Porque uma grande prova histórica de Jesus, por exemplo, a própria humanidade. A humanidade não se divide antes de Moisés e depois de Moisés. A humanidade não se divide antes de Kardec e depois de Kardec. Nem antes de Paulo, nem depois de Paulo. Como que se divide a humanidade? Antes de Cristo e depois de Cristo. Historicamente, a humanidade se divide
antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo brada lá na cruz, quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, ali passa antes dele e depois dele. Então, não vem pra cá dizer que Zezinho é bom, que Chiquinho é bom. Bom é Jesus, que morreu, ressuscitou para nos salvar. E eu gosto muito do que Paulo diz aos Coríntios. Mas eu prefiro citar o que Lucas falou primeiro. Lucas 24 vai dizer que quando as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, os anjos vão dizer para ela: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Dependendo da tradução, vai dizer o vivente, ou seja, aquele que ressuscitou. Quando você fala aquele que vive, pode dar a impressão de que nunca morreu. Mas quando ele fala o vivente, a terminologia vai indicar aquele que morreu, mas agora está vivo. Então, historicamente, a humanidade é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Pode seguir Buda, Maomé, quem quiser. Mas a humanidade não se divide antes dele e depois dele. Se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. Então, eu sou seguidor de Cristo porque Ele é o único que venceu a morte. E a Bíblia diz em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, e nenhum nome é dado debaixo do céu entre os homens pelo qual devemos ser salvos, só o nome de Jesus. Glória a Deus. E o que você está esperando para aceitar Jesus? Eu já estou sentindo aqui, ó, um mistério, que tem alguém aí que está me assistindo, que está precisando entregar a vida para Jesus, para a vida ser dividida antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque, Priscila, nós vemos o quê? Por exemplo, por que eu sou um cristão? Por que eu sirvo a Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Porque nós cremos em uma vida após a morte. Nós cremos em uma eternidade. Paulo diz em 1 Timóteo 1,17 que o único que tem a imortalidade, Jesus. Se você vê, nenhum homem, líder religioso, ele nunca prometeu a imortalidade para ninguém. Ele disse que tem, mas ele não disse que vinha dele. Agora, quando você pega Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, Amém, a verdade e a vida. E Paulo, como você disse, né, com toda a sua sabedoria, ele vai dizer: só ele tem a imortalidade. Eu acho interessante quando ele aborda os gregos, os sábios da época dele lá, os doutores corintianos, aí ele fala assim, ó: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Aí tu fala assim: eu sou religião tal, eu sou religião tal. Mas o líder da sua religião ressuscitou? Não. Quem ressuscitou? Jesus. Quer servir alguém? Serve a Jesus. Quer dar glória para alguém? Dê glória para Jesus. Então, por que eu sou um cristão? Definindo, porque só Jesus ressuscitou. E eu não sou bobo de seguir alguém que não vai me dar vida eterna. verdade. Essa carne aqui vai perecer, vai apodrecer. Então lembra, o homem tem um corpo material, uma alma e um espírito que são eternos e que são espiritual. Aí Eclesiastes 12:7 diz, ó: e o pó volta ao pó como era antes, mas o espírito volta a Deus que o deu. O espírito de quem vai voltar a Deus? Todo mundo vai voltar a Deus para juízo. Quem vai voltar a Deus para juízo? Quem não reconheceu Jesus como Salvador. Porque nós que aceitamos Jesus como Salvador, iremos ir diante de Deus sim. Para quê? Para receber galardão, para receber recompensa. Aí eu falo para você: você quer mérito temporário ou você quer galardão eterno? Quer galardão eterno? Seja um verdadeiro cristão. Não sirva e nem segue o pastor da balada e nem o pastor Denilson e nem a irmã Priscila. Mas siga e serve a Jesus Cristo. Quer o céu? Aceite a Jesus como teu Salvador. Aleluia. Não tem outra maneira, Priscila. Não tem. Não tem. Qual o nosso último tópico pra gente encerrar? Vamos encerrar nisso aí. Vou continuar nessa indagação. Então, incluindo: por que eu sou um cristão? Faça essa pergunta para você. Mediante a tudo que você ouviu aqui e aprendeu, faça essa pergunta para você. Por que eu sou um cristão? Eu nunca vi ninguém, não há na história, uma mudança tão radical entre as pessoas como houve entre aqueles que serviram a Jesus. Você pega um Pedro medroso, tímido no começo, medroso e tímido para as coisas espirituais, né? Porque para carnal ele era bravo, quer cortar a orelha, quer brigar. Você pega João e Tiago. Se eu falar de Pedro, eu era assim.
Eu me identifico Eu acho que muito todo com mundo- Pedro, eu era uma pedra. Todo mundo Há tem um um pouquinho de tempo Pedro, atrás. né? Todo mundo tem um pouquinho de Nossa, Pedro. gente. Aí você pega, por exemplo, assim, ó. Eu gosto muito de citar frase. Eu gosto muito da frase, por exemplo, de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte disse uma frase muito interessante. Ele disse que, ó, eu, César, imperadores, como Júlio César, levantamos impérios. Tudo na base da força e da violência. Aí ele fala assim, mas o meigo nazareno Sério, ele falou fundou o isso? seu império ou o seu reino na base do amor. E ele falou, ó, e todos os reinos passaram, mas até hoje homens ousam a morrer pelo Nazareno. Quem falou isso? Napoleão Bonaparte. Nossa, Ele não disse, sabia. ó, eu tenho mais medo do Nazareno do que todo império terreno. Nossa, eu não Aí sabia disso. nós temos um contemporâneo, né? Que ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que nunca ninguém tão grande se fez tão pequeno para que alguém tão pequeno se tornasse tão grande. Augusto Cury. Que Esse é do meu tempo. contemporâneo, né? Contemporâneo. Olha que frase. Então, eu vou falar. Nunca ninguém com tanto poder foi tão humilde como Jesus. É verdade. Deus que se fez homem. E interessante agora, tem um teólogo, que esse nome dele, mas ele diz uma frase muito interessante sobre Jesus. Ele fala assim, ó, Deus, Jesus, se fez homem, não para que o homem fosse Deus, mas para que o homem fosse mais humano. Meu Deus. Jesus serviu. E hoje, ó, o pastor, a pastora da balada, o cantor gospel, o Chiquinho, que chegou agora comedor de carne, de farinha, quer ser adorado, quer ser idolatrado. Aí eu lembro de uma frase que um certo pregador disse que Baal não manda fogo, Baal leva fogo. Vai ficar brincando de Deus, vai levar fogo. E o que é pior, vai levar fogo lá no inferno. Meu Deus. Irmão, nós temos que viver a verdade do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Então, quando eu digo que, quando eu olho uma mudança que houve entre os discípulos, falei de Pedro, da violência, mas eu vou falar agora do mundo espiritual. No mundo espiritual, Pedro era tímido. Ele fala assim, ó, eu vou contigo aonde o Senhor quiser ir. Só no bocão. Porque na resiliência não tinha nenhuma. Quando você pega Mateus 26, né? Só no bocão. Aí você pega Mateus 26, 70, 71, uma mulher criada, vê lá, o que ele fala? Ó, tu tava com Galileu, tu fala com ele. Eu não. Eu não estava com ele, não. Agora, olha a mudança. Ai. Agora, olha a mudança de comportamento. Evangelho é mudança. Olha a mudança. Cristianismo é mudança. Olha a mudança. Quando você pega Atos 5:28, olha o que a ressurreição de Cristo fez com esses homens. Ele está diante do tribuno, ele está sendo interrogado e fala assim, ó, não prega mais nesse nome, não fala mais nesse nome. Ele fala assim, ó, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O Pedro medroso agora não tem mais medo de morrer. É como se ele fala assim, ó, pode arrancar a minha cabeça, que eu não vou deixar de pregar esse nome. Olha só, isso é cristianismo. Vamos voltar lá no começo. Negar assim mesmo. Ele não tem medo de morrer. Hoje você quer ganhar carro do ano, você quer ganhar casa. Não é pecado você querer essas coisas. O pecado é você botar essas coisas acima do que é o cristianismo. E achar que o altar tem obrigação de te trazer esses benefícios da terra. Bolsa Chanel, sabe? Gente, eu acho que eu tô muito atrasada. Aí você... Porque, gente, como é que é pregadores, cantores, sabe, trazendo isso como verdade, que quem é do altar é sustentado pelo altar. Então eles usam isso para explicar a luxúria deles. A luxúria deles. E o altar não sustenta a luxúria. Não, pelo contrário. Gente, o altar é dor. Chamado é dor, é renúncia. O que o altar nos lembra? Sacrifício. Não, nos lembra agora vai não. Cordeiro. Nos lembra ovelha muda. Mas hoje o altar lembra hoje carro do ano, casa. E o que é pior? Se você pegar a maioria das pessoas que vivem assim, que falam que são cristãos verdadeiros, eles nunca conheceram a história da igreja. Porque o nome cristão hoje, Priscila, ele é um nome que ele traz moda. É status. Ele é um nome que ele é status. Agora, você pega o nome cristão nos seus primórdios,
Era escárnio. Era uma ofensa, Era né? ofensa. Era A primeira vez que o nome Vassada, quando tu falava com a pessoa do cristão, você estava ofendendo ele. E ninguém queria ser conhecido como cristão. Você pega a história dos crentes primitivos. Eu li, eu estudei um pouco o cristão, esse povinho, né? Era praticamente gentinha, isso. gentinha. Esses cristãos, esse povinho, essa gentinha, né? Era nesse termo que era usado. Que alguns até, por não estudar a história direito, acham que Constantino é o fundador do cristianismo, mas fundador do cristianismo é Cristo. Na verdade, Constantino facilitou um pouco. Isso aí. O que estamos vivendo hoje é uma consequência do que Constantino fez. Isso aí, mas ele não fundou. Trazendo aquela polpa da cultura dele para a igreja. Ele deu condições, por exemplo, né, de um entendimento maior. Por exemplo, você pegava as pesquisas, o povo tinha dificuldade de pesquisar, então ele consegue fazer com que a organização ela tenha uma ordem melhor, ela consiga ali pesquisar melhor. Pesquisa era nos mosteiros, muitas vezes com dificuldade de iluminação, com tudo isso. Então, Constantino, ele ajuda. A perseguição no tempo dele, ela cai, mas século depois ela volta de novo, porque qual é a verdade? O cristão nunca teve a vida fácil. O cristão de hoje tem vida fácil porque anda de mão dada com o mundo. Começa a denunciar os erros para você ver o que vai acontecer. Rejeição, cancelamento na internet. Aí a pergunta para nós é: você é um verdadeiro cristão? Eu sou um verdadeiro cristão? Eu sigo realmente a Cristo ou eu sigo o meu ego? Eu sirvo a Jesus pelo que Ele pode me dar ou sigo Jesus pelo que Ele já me deu? Porque para mim Ele já me deu. Amém. Quando Ele morreu lá na cruz, eu ganhei salvação. Aleluia. Acabou, gente. Já estouramos o nosso tempo. Pastor, você quer deixar aí agradecer alguém? Sim. Agradecer minha esposa, sempre me acompanha, minha esposa Josélia. E hoje eu quero mandar um abraço especial para os meus irmãos lá do Mirante, onde todo domingo pela manhã estamos fazendo um discipulado. Aos irmãos do Mirante, não vou falar nome para que eu não erre. Não tem ciúme com as ovelhinhas. Ovelhinha é uma raça ciumenta. Isso. Então, para os meus irmãos do Mirante, um abraço e a paz do Senhor Jesus. E a todo o Ministério Siloé, como sempre. Se aperrei não, que mês que vem ele está aqui de novo, no nosso cenário improvável, idealizando mais um tema, mais um conteúdo para você. Aceita Jesus, né, pastor? Como seu Salvador e Senhor. Embora. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Quero agradecer a você, meu querido telespectador, improvável, mas escolhido do Senhor. Quero que você venha refletir, né, sobre tudo que foi falado aqui e quero saber também da sua opinião. Quero te convidar a interagir com a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Deixa lá o seu comentário, chama a gente no direct, interage lá com a gente, fala pra gente o que você tem achado do programa Improváveis. Todos os programas Improváveis que já passou aqui na Bem Mais TV está no canal do YouTube do nosso programa.
Eu quero agradecer as minhas amigas, a Fernanda e a Irene Mendes, né? Elas que são patrocinadoras, semeadoras, né? Que tem a loja Nana Dress, a Fernanda da Nana Dress e a Irene Mendes da loja Linda Flor Moda Evangélica, que nos abençoou com esse look lindo, né? Tô linda, tô bonita, aqui bem colorida, graças às minhas amigas de longas datas, né? Então, fica aqui meus agradecimentos. Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te faça crescer, que você venha cada dia mais se aproximar de Jesus de Nazaré, o Salvador da nossa vida. Shalom, tudo bem? Estamos iniciando mais um quadro Restauração Familiar aqui no programa Improváveis. E nós estamos na série Família Disfuncional e estamos falando sobre características de filhos em famílias disfuncional. Hoje nós vamos abordar acerca do pai que está tanto tempo fora de casa que os filhos não o conhecem. Você já viveu isso na sua história familiar? De ter o seu pai e muitas vezes não ter contato com esse pai diariamente? Então, acontece muito e é muito comum, principalmente nas famílias onde o pai é pastor, o pai é um líder, o pai, né, tem responsabilidades assim na empresa, às vezes é um empresário, não sei qual o contexto da sua casa. Mas existem feridas que se dão pela falta desse relacionamento com esse pai. E muitas famílias elas têm sido assoladas exatamente por conta disso. Conta-se a história de uma mulher que ela temia que o seu marido fosse obreiro na igreja, porque ela tinha certeza que se ele fosse obreiro, ela ia perdê-lo. E é comum isso acontecer porque muitas pessoas elas se envolvem tanto dentro, né, das questões ministeriais que acaba ficando a família e esses filhos sem essa atenção. Nós compreendemos que a família, ou seja, a igreja, ela começa em casa. A minha primeira relação com a igreja se dá dentro de casa. Minha casa precisa ser uma igreja e eu preciso como pai, eu preciso como mãe entender que o meu relacionamento com o meu filho é muito importante e se dá muitas vezes quando estamos assentados à mesa. O sentar à mesa, ela tem uma relação muito importante nesse contexto familiar. Então, é viável, né, que se tenha pelo menos uma das refeições ao dia que a família esteja reunida. E nós percebemos que existem algumas famílias que a reunião familiar, isso é impossível, né, por causa das demandas da vida. Então, criar um ambiente onde todos possam estar confraternizando, onde todos possam estar se conhecendo, será bem saudável para essa família. Então, se você foi criado dentro desse contexto onde você muitas vezes não viu seu pai sair de casa para trabalhar e muitas vezes também não o via chegar, você é uma pessoa que precisa de restauração. Amém? Então, a restauração, ela vem para trazer funcionamento à família. Que Deus assim te abençoe. Voltamos na próxima semana com mais um quadro Restauração Familiar aqui no programa Improváveis. Shalom.